Como que a gente pode enxergar o pagamento de dividendos de Klabin para esse ano, para o próximo? Se vai ter algum tipo, especialmente agora em 2024, de compressão nesses dividendos, ou se a gente pode entender aqui que mais ou menos essa média de 5, 5,5, 6 vai continuar trazendo. Sei que talvez você não possa falar exatamente o que vai acontecer, mas só para o investidor entender um pouco essa dinâmica do dividendo. Importante para a gente consolidar aí o que é a Klabin e qual é os diferenciais competitivos da companhia. Igor, a Klabin é uma empresa integrada. Ela é integrada porque nós vamos da floresta até as embalagens feitas com papéis. Então a Klabin produz pinos e eucalipto, e aqui é a primeira diferença da Klabin. Toda a nossa vantagem competitiva, as possibilidades que nós temos de produção no nosso portfólio estão relacionados à nossa floresta. Então nós temos o eucalipto, que é a fibra curta, e nós temos o pinus, que é a fibra longa. A Klabin utiliza essas duas fibras para produzir celulose. Aí nós produzimos celulose de mercado, celulose de fibra curta, celulose de fibra longa e o fluff. Nós somos o único produtor no Brasil que produz fibra longa e fluff. Nós também produzimos celulose marrom, em que a gente integra e produz papel. Quais tipos de papéis que a Klabin produz? Papel containerboard, que é o papel para a gente fazer caixas de papel ondulado, sacos industriais, e o papel cartão. Klabin também é a única produtora de alguns tipos de papel cartão no Brasil. Exemplo, o LPB, que é aquele cartão utilizado para fazer caixa de suco, caixa de leite, embalagem de cerveja. E nós damos mais um passo na cadeia. Nós temos a nossa unidade de negócio de embalagens, no qual parte desse papel kraftliner, containerboard, nós integramos em embalagens, fazendo caixa de papel ondulado e sacos industriais. Nos mercados de embalagens no Brasil, essa venda de caixas ela é muito localizada aqui no Brasil, um mercado grande, importante. A Klabin é líder de mercado. Nós temos aí 22, 23% de market share no mercado de caixas no Brasil, o que significa aproximadamente a cada 4 caixas produzidas no Brasil, uma é da Klabin. De forma geral, esse é o portfólio de produtos da companhia. Eu gostaria de destacar 3 características derivadas desse modelo de negócio. O primeiro, que essa integração traz muita resiliência de resultados, pouca volatilidade nos resultados da Klabin. E por quê? Porque o nosso portfólio está muito relacionado a itens de primeira necessidade: alimentos, bebidas, itens de higiene. E, naturalmente, são itens bastante resilientes ao longo dos ciclos econômicos. A outra vantagem importante é que essa diversificação traz flexibilidade para a Klabin. Exemplo clássico que nós estamos aí passando nos últimos trimestres. O mercado de exportação de kraftliner estava relativamente fraco. O mercado de papelão ondulado no Brasil indo bem, ele acompanha a PIB, a gente reduz a exportação de kraftliner e deixa esse papel, converte em caixas no Brasil. Para finalizar esse overview, tendo aí relembrado muito rapidamente o que é o portfólio, o modelo de negócio da companhia, falarei aqui 2 minutos sobre o momento atual da Klabin. A Klabin tem um foco em 2024 da conclusão de grandes projetos que investimos alguns bilhões de reais nos últimos anos e que agora a gente entra na fase de colher frutos. O primeiro deles, o projeto Puma II, um projeto de 5 anos, que foi dividido em 2 fases, as 2 fases já produzindo, a segunda fase, que é a nossa máquina 28, uma máquina de papel cartão, começou a produção há alguns meses atrás, então este ano de 24 é um ano importante, onde cresceremos o volume de produção. Mesmo a primeira fase ainda tem a última etapa aí de ramp-up, o projeto indo muito bem. Então, este é um ano de entregas relevantes aí relacionados ao Puma II. E também o próprio projeto Figueira, que é uma fábrica grande, estado-da-arte de caixa de papel ondulado, que nós estamos construindo em Piracicaba, para atender a região sudoeste do Brasil, e que está previsto o início de produção agora no segundo trimestre. Com isso, nós teremos vários benefícios que aparecerão aí nos resultados da companhia ao longo dos próximos trimestres e que a gente pode explorar
ao longo da nossa conversa. Vocês também acabam tendo maior composição de EBITDA relacionada ao segmento de papéis e embalagem, como você mesmo já mencionou, com drivers aí claros de crescimento para frente, o que de alguma maneira promove ali um crescimento mais estabilizado de receita, menos volátil. Por outro lado, acaba sofrendo influência por estar dentro de um setor onde os investidores observam dinâmicas setoriais comoditizadas, né? Até por isso que, assim, geralmente é coberto no sell side com metals and mining, que é um setor puramente comoditizado. Então, assim, há uma tendência dos investidores olharem para o setor com dinâmicas mais de curto prazo. Mas conforme a gente vem até tratando aqui, os projetos de investimento da companhia são para abocanhar um crescimento de mercado que está acontecendo ao longo dos anos, né? Que ali cresce com algum sobrepreço em relação a PIB ou inflação, mas que são crescimentos nada assim, digamos assim, extremamente voláteis de um ano para o outro, né? Como me referi aqui a metais de mineração, onde o preço do minério pode subir 20%, 30% em questão de meses e depois amargar uma perda ali também de magnitude muito intensa. Então, para o segmento de papel e celulose, a gente vê um crescimento mais linear, né, ao longo dos anos para frente. Então, eu queria que você conseguisse explorar esses pontos e posicionar a Klabin em relação a essa estratégia, que é interessante. Eu acho que muitos investidores têm uma dinâmica errônea na hora deles avaliarem a companhia. Excelente pergunta, Igor. Primeiro, o portfólio da Klabin, e aqui eu estou dizendo agora, já considerando o ramp-up das máquinas que estão, as duas do Puma 2, bem como o Figueira. Nós, inclusive, apresentamos isso no Klabin Day deste ano, do ano anterior, porque você está correto. A gente vê oportunidade de explicar melhor a Klabin para que o investidor a compreenda como de fato ela é. Do nosso portfólio total, 1/3 é resultado de celulose, que é o produto mais commodity. No entanto, na Klabin em específico, dentro deste 1/3, 1/3 desse 1/3, ele é de fluff. E o fluff é uma celulose, mas tem uma característica completamente diferente da celulose de fibra curta. Por quê? Porque é um mercado pequeno, é um nicho, com poucos produtores, poucos compradores, também no qual o principal uso é para fazer fraldas e absorventes, tem contato com o corpo humano, o que faz com que você tenha contratos de longo prazo. Mais resiliente, você poderia dizer? Preço, é só olhar o ano passado. O ano passado, a celulose de fibra curta fez uma montanha-russa ao longo do ano. Para baixo, né? E a volatilidade do fluff foi muito pequena. Nós tivemos, ao longo do ano passado, em torno de $390 no spread do fluff versus a fibra curta, na média do ano passado. E com pouca volatilidade. Então, primeira coisa que eu quis dizer, olha, só 1/3 do resultado da Klabin é celulose, e mesmo dentro deste 1/3, eu tenho 1/3 que é fluff e que é muito mais resiliente. O restante do portfólio da Klabin, que é caixa de papel ondulado, papel cartão, sacos industriais e um pouquinho de container board que a gente vende para o mercado, é tudo muito mais resiliente. E é mais resiliente e menos volátil porque está focado em alimentos e bebidas, então isso traz a resiliência. E por que é muito menos volátil? Porque são contratos de 1 ano, 2 anos em mercados de nicho. E aí eu convido para o investidor que gosta de fazer uma análise mais detalhada, pode comparar o resultado da Klabin sobre todas as métricas com empresas que são mais focadas em commodity, e vocês vão ver que a volatilidade da Klabin é completamente diferente. Aí, quando eu olho a Klabin no longo prazo, né, qual que é a tese de geração de valor da Klabin para os investidores? Olha, a gente consegue crescer a companhia via projetos substancialmente orgânicos, porque temos vantagens competitivas relevantes. Esses projetos têm um ROIC, uma TIR, com um spread relevante, uma geração de valor relevante sobre o custo de capital, com pouca volatilidade,
e combinando isso com pagamento de dividendo regular. Né? Então, uma companhia que cresce, você gera valor via também os projetos, em que em algum momento isso vai se refletir, pode demorar mais ou menos, mas vai se refletir no preço da ação da companhia e pagando dividendos de forma regular. Eu posso pegar um gancho nessa parte do dividendo, que eu acho que é interessante. Arredondando os números, vai. 23, 6% de yield, mais ou menos. Perfeito. 22, um pouco mais, acho que quase na casa do 7%. E aí, o que eu queria entender especialmente depois do término do Puma 2, qual que era a grande expectativa dos investidores? Opa, o CAPEX vai diminuir agora, vai ter mais espaço para dividendo. E aí, o que aconteceu foi que no Klabin Day anunciou até um CAPEX, enfim, até aumentando um pouco de novo, pegou um pouco o pessoal até de surpresa, as ações até tinham caído naquele dia, mas, de novo, não é uma coisa que, pessoalmente, isso me preocupa. De novo, aqui é uma tese um pouco mais de longo prazo. Só que o que eu queria entender é como que a gente pode enxergar o pagamento de dividendos de Klabin para esse ano, para o próximo, se vai ter algum tipo, especialmente agora em 2024, de compressão nesses dividendos, ou se a gente pode entender aqui que mais ou menos essa média de 5, 5,5, 6 vai continuar trazendo. Sei que talvez você não possa falar exatamente o que vai acontecer, mas só para o investidor entender um pouco essa dinâmica do dividendo. Perfeito. Não, mas nós temos uma visão clara desse tema. E é importante lembrar que a Klabin tem uma política de proventos aprovada pelo Conselho, aprovada pelo Conselho e pública no nosso site. E que ela, na verdade, ela fala de 15% a 25% do EBITDA. Então, nessa política, ela já dá um direcionamento onde o Conselho ele pode transitar dentro dessa faixa e que o dividendo só é pago quando a companhia está com alavancagem dentro dos parâmetros também estabelecidos na política de endividamento financeiro. Olhando as projeções nossas já dadas ao mercado, eu não vejo nenhuma razão para a gente imaginar a Klabin em 2024 diferente do que foi nos últimos anos, pagando o centro da política, 20% do EBITDA como dividendos, portanto, navegando aí dentro dessa política. E de forma trimestral, tá? A política prevê isso e a gente tenta sempre manter isso, dando regularidade e previsibilidade aos dividendos. Maravilha. Posso fazer só mais uma? Claro, rapidinho, que tem a ver com isso? No resultado, a alavancagem ficou na casa dos 3,3 vezes. Correto. Isso medido em dólar. E aí, acho que até me corrija se eu estiver errado, dentro da própria política, varia ali de 2,5 a 4,5. Até em período de investimento, até 4,5 vezes de alavancagem. Ou seja, hoje, apesar de uma alavancagem que pode parecer até alta, está dentro dos parâmetros da própria companhia. Então, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido para o dividendo. Agora, o que eu queria entender é como que vocês internamente enxergam a alavancagem para os próximos anos também. Se a gente pode ver até algum tipo de aumento dessa alavancagem, a depender do direcionamento da companhia, ou se isso deve se permanecer estável. Sei que eu estou tentando tirar muita informação que talvez você nem possa responder, mas... Estou tentando aqui, vai. Eu acho que eu tenho que fazer as minhas perguntas. A gente consegue sim, com dados que a companhia já publicou ao mercado, ajudar o investidor a... É só para ajudar a tentar fazer essa projeção. E fazer essa projeção. Então, você está correto. A gente gosta de olhar a alavancagem, dívida líquida e EBITDA em dólares, porque aí você tira o efeito da oscilação cambial. Exato. Estruturalmente faz mais sentido na nossa visão. A nossa política prevê 2,5 a 3,5, 2,5 vezes a 3,5 vezes dívida líquida EBITDA, podendo ir a 4,5 vezes em ciclos de investimento, e a política define certinho o que é ciclo de investimento. Tá? Que é basicamente CAPEX acima de 1 bi, orgânico ou inorgânico, durante 24 meses. Portanto, nós estamos num ciclo de investimento. Encerramos em 3,3 em dezembro. Nós compramos um ativo florestal importante, que chamamos o Projeto Caetê, e que estamos aguardando a realização das condições precedentes usuais aí nesse tipo de transação. Nossa expectativa é que isso aconteça ao longo desse primeiro semestre, com o pagamento acontecendo no 2T. Então, aí nós teremos o pico de alavancagem da companhia, porque a aquisição é 1 bi 160 milhões de dólares. Né? Considerando um câmbio de 5,8 bilhões de reais. Então, no segundo T, por esse fator que já é público, nós bateremos o pico de alavancagem deste ano,
ficará dentro dos parâmetros estabelecidos na nossa política, e a partir dali a gente começa a desalavancar a companhia. Como que a gente vai desalavancar a companhia? Porque Isso se não aparecer nenhum projeto de investimento no futuro. Verdade, mas o foco, essa é também uma boa pergunta. O foco deste ano, eu diria que dos próximos 18 meses, pelo tem menos. muita sinergia para fazer isso. É a gente entregar. Vamos com calma aí. É aprovar o papel cartão, entregar o produto com qualidade para o nosso cliente, atingir as capacidades do Puma 2, entregar o projeto Figueira, fazer um ano muito bom em papelão do lado no Brasil. Assumir esse ativo que nós compramos da Arauco, entregar as sinergias. Então, o foco da Klabin neste ano é na entrega desses projetos, buscando sempre eficiência operacional, otimização de custos. Isso vai trazer uma desalavancagem. E conforme os volumes de produção advindos desse projeto se materializem nos resultados, o EBITDA tem mais volume, o EBITDA tende a crescer, conforme nós também publicamos ontem um fato relevante, um guidance de longo prazo de EBITDA, e esse EBITDA maior traz a desalavancagem da companhia. Entendi. E aí eu queria que você pudesse explorar também um pouco da dinâmica entre mercado externo e mercado interno dentro da composição de receita da Klabin e como que isso ajuda, de certa forma, em alguns momentos, né, em determinados momentos, a resiliência do resultado e como que a companhia, a depender do momento de mercado, pode acabar fazendo um mix, talvez, se ela consegue ter esse jogo de cintura de, às vezes, se expor mais ao mercado externo, se expor menos ao mercado externo, assim por diante. Aproximadamente 60% das vendas da companhia em receita líquida estão no Brasil e 40% exportação. Em volume é um pouquinho menos no Brasil, mas vamos ficar em receita líquida. 60% Brasil, 40% exportação. Então a gente já é quase meio a meio. Você considerando que a Klabin tem uma capacidade de 4 milhões e 600 mil toneladas de produto por ano após a ramp-up desses projetos, dá para falar que a gente tem mais ou menos 10% de flexibilidade desse volume. Tá? Como que essa flexibilidade acontece? Eu vou dar um exemplo de 2 anos atrás. Então, os anos de 2020 e 2021, a gente tinha papelão do lado indo muito bem no Brasil, demanda por kraftliner fortíssima. O que nós fazíamos? Nós comprávamos papel, nós chegamos a comprar 350 mil toneladas de papel, na sua maioria papel reciclado, aqui no Brasil. Fazíamos caixa com esse papel, exportávamos kraftliner. Vamos olhar o ano passado. Eu zerei a compra desse papel, reduzi produção das minhas máquinas de kraftliner e integrei o papel... reduzi produção, das minhas máquinas de reciclados, deixei de exportar o kraftliner e integrei em caixas no Brasil. Tá? Então, é de 10% a 15% da nossa capacidade total, a gente consegue fazer esse jogo entre mercado externo e mercado interno. Eu queria já puxar uma pergunta aqui, que isso é uma dúvida que eu tenho até do ponto de vista de modelagem, se a gente poderia considerar isso olhando um pouco mais para frente ali. A gente fala em termos de ramp-up quando o ramp-up estiver completo próximo de 2027, até mesmo por isso o guidance relacionado ao crescimento das linhas de produção. E pensando quando chegar na capacidade instalada total, né, se haveria talvez um pensamento da companhia em relação à absorção desse mercado doméstico, se essa penetração em relação à exportação que você acabou de comentar poderia subir após ali o ramp-up terminal em 27, pensando que você teria uma oferta maior dado o crescimento da produção, que talvez o mercado doméstico não tenha capacidade de absorver. Então, eu queria pegar isso contigo, que é até uma visão minha de longo prazo, para entender. O Igor, a Klabin já tem volumes maiores do que o mercado brasileiro absorve de kraftliner, de Sakraft, de papel cartão. Então, esse volume novo que vem, com exceção do projeto Figueira, que é papelão do lado, que é para o Brasil, a produção de papel, o volume novo de papel, ele nasce 100% de exportação. Tá? O
que acontece? Se a Klabin não tem um investimento novo, então eu estou com a minha capacidade parada. Conforme o PIB brasileiro cresce, conforme o consumo no Brasil cresce, a gente vai reduzindo exportação para abastecer o mercado brasileiro. Mas essa substituição da exportação para deixar dentro do Brasil, aí é um processo super longo que é acompanhando a demanda aqui no Brasil. Porque, assim, a impressão que eu tenho quando a gente olha até para o nosso modelo versus como está o consenso, né? Me parece que o consenso não modela, e aí eu confesso que nem a gente, tá? A utilização dessa capacidade de malha integral. Eu acho até que um pouco das perguntas que foram feitas hoje no call, até que foram compostas de uma maneira assim, ó, engraçado que eu tenho uma visão completamente diferente da sua, né? Justamente em relação a essa questão de taxa de utilização de capacidade. Né? Então, eu acho que tem um upside ali, mais um, né, em relação a vários outros que a gente já comentou aqui, mas que tem mais um upside versus o que o consenso precifica hoje, né, que de alguma maneira até poderia justificar um undervalue do valor da Klabin em relação ao de fato que a gente acredita que seja o valor justo, né, porque a gente acredita que o mercado não olha para essa questão dessa taxa de utilização dessa forma. Com certeza a gente tem um volume importante que a Klabin vai aumentar de produção. Nós somos produtor de custo caixa baixo no mundo, né? Somos o campeão ou o segundo lugar a depender do produto de melhor custo caixa do mundo. E a tendência é você, de fato, estar sempre produzindo a sua plena capacidade. Qual que é a exceção que a gente tem aqui? É somente nessa cadeia de containerboard, reciclados em especial. Porque celulose, fibra curta, fibra longa, fluff, a gente sempre vai estar produzindo a plena. Papel cartão que está entrando agora, a gente vai estar sempre produzindo a plena. Sacraft, da mesma forma. Papel ondulado, se a gente não tivesse esse investimento do Figueira, a gente não teria nem como atender o mercado aí nos próximos 2 anos, pelo próprio crescimento de PIB no Brasil. E a gente vem tentando mostrar ao mercado nas comunicações homogêneas, aí, em fato relevante, apresentação institucional e outros eventos. Olha, tem uma rampa de produção aqui contratada nesses projetos, que acontecerá ao longo dos próximos anos.